Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus para o livro de Mateus, capítulo 25. Hoje, Deus permitindo, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Nós vamos estudar juntos esta parábola. Eu creio que ela tem tudo a ver com os momentos pelos quais nós estamos passando. Pessoas da igreja, pessoas fora da igreja querem respostas. E elas estão buscando respostas na política e na ciência. Mas cabe a nós responder sempre de acordo com a palavra de Deus. Podemos escolher a fonte de nossas informações, mas um ano nós temos respondido a todas as perguntas dentro da palavra de Deus. Quantos têm sido abençoados pela palavra de Deus? Ela tem sido fonte de conforto, de sabedoria, de instrução, de moderação nesses dias. Sempre foi, mas agora mais do que nunca. Podem permanecer assentados, mesmo porque a nossa igreja hoje está dividida entre os presentes e aqueles que estão à distância. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantos concordam que o esposo está demorando? Pelo menos para nós, né? Ele está demorando, levando muito tempo para voltar. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. As palavras mais cruéis, mais difíceis, que alguém jamais poderia ouvir da parte de Deus, são estas: em verdade vos digo que não vos conheço. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, irá ouvir essas palavras da boca do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja então em que situação nos encontramos nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, continue falando conosco através deste culto. O Senhor já tem falado através dos cânticos que a irmã Jéssica tão espiritualmente cantou nesta manhã, através dos cânticos da nossa igreja, através do culto de oração que tivemos. E agora, meu Pai, fale conosco através desta mensagem. Ela é importante, que ela cause um grande impacto em cada vida, em cada coração. Nós necessitamos que a palavra de Deus fale conosco nesta manhã. Muitos problemas já foram deixados no altar, muitas dores e sofrimento, preocupações já foram deixados no altar. Agora abra o nosso coração e a nossa mente para receber a sua instrução. É o que pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A parábola das 10 virgens. O tema central desta parábola é a palavra vigilância. Jesus já disse em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai,
porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós queremos adivinhar, mas com certeza nenhum de nós pode afirmar quando será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quantos concordam que está bem próxima? De acordo pelo menos com a nossa percepção humana, ele não pode demorar mais do que isso. Então nós podemos aplicar nesta manhã esta parábola para falarmos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E você sabe que poucas pessoas, até mesmo no nosso meio, estão vigiando e aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Apesar de toda a celeuma na qual nós estamos vivendo e de todos os perigos pelos quais nós estamos passando, poucas pessoas estão realmente aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Elas estão esperando muito mais pela vacina do que pela volta do Senhor Jesus Cristo. Elas estão esperando muito mais por medidas sanitárias e políticas do que pela volta do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que mais de 350 mil mortes já foram atribuídas à Covid-19, só aqui no Brasil, sem falar no restante do mundo. Em um ano, eu e você, individualmente, coletivamente, já perdemos vários direitos que eram considerados invioláveis, mas que nós descobrimos que não são invioláveis, eram apenas privilégios, mas não eram direitos realmente que tínhamos. Porém, no meio disso tudo que está acontecendo, quantas pessoas realmente estão pensando na volta do Senhor Jesus Cristo e desejando que Jesus Cristo volte? Apesar de tudo isso que nós estamos vendo, ainda a grande maioria das pessoas ama muito mais este mundo do que a volta do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3, verso 12 diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Nós não só deveríamos aguardar, mas até nos apressarmos para que este dia chegue o quanto antes. A verdade é que Jesus está voltando, e este ensinamento ele é tão importante para a igreja quanto para este mundo perdido, porque quando Jesus Cristo voltar, ele vai mexer com o destino de todas as pessoas, ele vai mexer com o destino de todos os homens. A parábola daqui fala de um costume que era muito comum na época em que Jesus Cristo contou a parábola na terra de Israel. Antes do casamento, o noivo tinha o costume de se encontrar com as amigas mais íntimas da noiva, com as madrinhas, assim poderíamos dizer, e juntos, o noivo e as madrinhas, com lâmpadas iluminadas, iam para a casa da noiva, porque era na casa da noiva que se realizava a cerimônia de casamento. Eu creio, ainda que eu não possa afirmar, porque nós não ensinamos doutrinas através de parábolas, apenas verdades espirituais. Mas eu creio, ainda que não possa afirmar, que a noiva, que nem aparece nesta parábola, ela fica subentendida, mas ela não aparece. A noiva, ou quase esposa, é a nação de Israel, porque a igreja até aqui ainda era um grande mistério, quando Jesus contou esta parábola. E além disso, Colossenses 3, verso 4, nos ensina que Jesus Cristo vai voltar com a igreja, que somos nós, no final da grande tribulação, para justamente salvar a nação de Israel das mãos do anticristo. Então eu creio que o encontro do esposo com essas 10 virgens sobre as quais nós lemos, representa o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja é o próximo evento marcado no relógio escatológico de Deus. O próximo evento dinâmico que há de acontecer neste mundo é a volta do Senhor Jesus Cristo nos ares e o arrebatamento de todas as pessoas lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Já o casamento representa a volta do Senhor Jesus Cristo no final da grande tribulação, que será um período de exatamente 7 anos. A palavra-chave
para defender esta interpretação é a palavra então, aqui no versículo 1. O verso 1 inicia-se, então. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Então, é uma conexão entre os capítulos 24 e 25. Você se lembra que no capítulo 24, Jesus profetizou alguns sinais que apontariam para a sua volta, para a tribulação e outros eventos catastróficos. Ele falou sobre o surgimento de muitos, não poucos, falsos cristos, falsos profetas, terremotos em vários lugares, guerras e rumores de guerras, pestilências, doenças e fome. Todos esses eventos serviriam de sinal para nos apontar que algo de muito especial estaria prestes a acontecer. Agora, para o presente momento em que nós estamos vivendo, ele compara o reino de Deus com 10 virgens. O reino de Deus aqui representa o cristianismo. Cristianismo este que iniciou-se através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foi ali que iniciou-se o cristianismo e agora todos os que se dizem cristãos, salvos ou não, trigo ou joio, fazem parte do cristianismo. De qualquer forma, Jesus está dizendo que o cristianismo poderia ser comparado a essas 10 virgens. E então é sobre isso que vamos falar, sobre essas 10 virgens e em qual lugar nós nos situamos nesta manhã, em qual momento nós nos situamos nesses dias. A primeira pergunta a respeito desta parábola: quem são as 10 virgens? Quem são elas? A palavra virgem significa moça, solteira e casta. Mas no mundo espiritual, e é sobre este mundo que estamos falando agora, a virgindade se refere a uma profissão de fé. Na parábola, as 10 virgens, todas elas professavam a mesma fé, todas elas professavam o mesmo noivo. Assim também, todas as pessoas que hoje pertencem ao chamado cristianismo, catolicismo, protestantismo, adventismo, russolismo, mormonismo, professam fé no Senhor Jesus Cristo. Ainda que não seja a mesma fé, ainda que não pratiquem a mesma doutrina, você pode perceber que todas essas religiões professam Jesus Cristo. As 10 virgens, todas elas aqui responderam ao chamado do noivo. As 10 virgens vestiram-se com a mesma roupa, mesmos trajes, e todas elas possuíam o mesmo tipo de lâmpada. Então, qual era a grande diferença entre elas? Jesus disse que 5 foram chamadas de prudentes e outras 5 foram chamadas de loucas. Quem são as 10 virgens? Aplicando para os dias de hoje, são os salvos e são também os perdidos dentro do cristianismo. O trigo e o joio que estão crescendo juntos dentro do cristianismo. E quando que é a diferença entre as 10 virgens? Quando que essa diferença será revelada aos nossos olhos? Jesus disse: à meia-noite, ou seja, quando o noivo chegar. Primeiro, os salvos, representados aqui pelas 5 virgens prudentes. Prudentes, por quê? Porque elas carregavam azeite, o óleo, para as suas lâmpadas, para iluminar o seu caminho até a volta do esposo. Em muitas passagens, o óleo representa o Espírito Santo de Deus na Bíblia. Ele é, então, a grande diferença entre as pessoas salvas e as pessoas perdidas. Romanos 8:9 diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você percebeu? A pessoa, ela precisa ter a habitação do Espírito Santo para que realmente ela possa ser considerada dele.
ela pode ter religião, ela pode ter profissão de fé, ela pode ser cristã, pode ser virgem por fora, mas sem o Espírito Santo, jamais será uma virgem por dentro. Essa foi a grande diferença. Quantos estão entendendo isso? Nicodemos, ele era virgem por fora, ele possuía todas as qualidades de um verdadeiro cristão, pois ele tinha religião, ele era fariseu, religião judaica daquela época, ele também tinha informação, ele tinha conhecimento bíblico, e ele tinha posição dentro da sua religião, ele era um príncipe. Mas apesar de tudo isso, ele ainda não havia nascido de novo, ele não tinha o selo do Espírito Santo, e foi necessário que Jesus dissesse para ele: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós já sabemos de antemão que essas 5 virgens prudentes eram salvas, nascidas de novo, habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Cornélio também, outro homem que era virgem por fora, mas não era por dentro. Ele realizava boas obras, jejuava, orava sem cessar, era temente a Deus. Mas foi necessário que Pedro visitasse a casa dele, lhe pregasse o evangelho de arrependimento de pecados. E quando então ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, naquele instante ele recebeu também o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero lhes dizer nesta manhã que o Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. Foi a garantia das 5 virgens prudentes, e agora é a garantia dos cristãos deste século. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E nós vamos ver nesta parábola que em algum momento as 5 virgens prudentes, ainda que salvas, também conseguiram entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu acredito que nós temos entristecido o Espírito Santo de Deus várias e várias vezes durante esta pandemia, e eu acredito que nós já o entristecíamos antes, mas talvez muito mais agora, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de esperança e com a nossa falta de compromisso, uns para com os outros e principalmente para com o nosso Deus. Certo motorista de táxi, ele estava transportando um passageiro, passaram por um determinado local e o passageiro lhe disse: está vendo aquela casa ali? Ela é minha. Acontece que no dia seguinte, carregando outro passageiro, passando pela mesma casa, este também lhe disse: aquela casa ali é minha. E ele ficou mais intrigado ainda, porque no terceiro dia, um terceiro passageiro, passando pela mesma casa, disse a mesma coisa: aquela casa é minha. Afinal de contas, de quem era a casa? Então ele foi atrás de informações e descobriu que o primeiro passageiro foi o construtor da casa, construiu aquela casa. Mas o segundo passageiro havia comprado a casa do construtor, mas o terceiro passageiro havia alugado a casa, era o inquilino, era quem morava dentro daquela casa. E assim também a palavra de Deus nos ensina que Deus é o nosso Criador, amém, irmãos? Ele é o nosso benfeitor, Ele nos criou, nós somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Mas foi o seu Filho Jesus Cristo que nos comprou, que nos resgatou através do seu precioso sangue. E nesta manhã toda pessoa que é salva, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio habitar dentro da nossa casa, amém, irmãos? Então nós pertencemos nesta manhã a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, e é por isso que temos certeza que seremos salvos. Se Deus nos levar neste exato momento, quer seja através da Covid ou de outras doenças que não pararam de matar, nós vamos acordar nos braços eternos de Deus. Esta é a promessa desta parábola. Se você e eu fazemos parte das 5 virgens prudentes. Elas, no entanto,
conseguiram entristecer também o Espírito Santo de Deus. Quando? Quando elas dormiram, no versículo 5. Mas, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu sei, a igreja está adormecida, os crentes estão adormecidos, anestesiados. Pessoas pensaram no início da pandemia que haveria um grande reavivamento espiritual e que as igrejas iriam clamar noite e dia e até derramando lágrimas por tudo que está acontecendo, mas a nossa experiência tem sido contrária. Nós estamos percebendo que as pessoas estão cada vez mais sumindo das igrejas, se afastando das igrejas. No início, os pastores, eles gostaram da experiência de realizar cultos online e transmitir os cultos ao vivo. Eles gostaram, de repente nós pastores nos tornamos youtubers profissionais. E várias pessoas estão nos acompanhando hoje através da internet. Nos primeiros 3 meses, as ofertas aumentaram, os dízimos aumentaram. A promessa de fé para missões chegou a aumentar um pouquinho também. Mas a novidade já acabou. Hoje, de cada 10 pessoas, somente 1 ou 2 estão nos acompanhando agora através deste culto online. E as ofertas e os dízimos já baixaram 20%, 25%. E eu estou falando de pesquisas que estão sendo realizadas, principalmente nos Estados Unidos da América. A novidade acabou. Queira Deus que ainda possamos voltar para a casa de Deus, amém, irmãos? Mas não dá para sermos uma igreja à distância, amém, irmãos? Não dá. Este nunca foi o propósito de Deus. Coisas de Deus vão ser pegos de surpresa, assim como as virgens prudentes foram pegas de surpresa. Você sabe se tem o Espírito Santo ou não. Você sabe se é salvo ou não. Romanos 8,16 garante: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você sabe se é salvo ou não nesta manhã. Em segundo lugar, a volta do esposo revelou também os perdidos, 5 virgens loucas. Essas virgens loucas, elas não eram qualquer tipo de perdidos, não. Elas não eram prostitutas, ex-presidiárias, ladras ou escória da sociedade, como muitas pessoas pensariam. Meus amados irmãos, elas eram realmente virgens, elas eram realmente puras. Elas também carregavam as lâmpadas iluminadas. Elas tinham testemunho pessoal. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E as lâmpadas estavam acesas, iluminando dessas virgens. Elas glorificavam a Deus através do seu testemunho pessoal. Como dizer então que pessoas assim não são salvas? Não podemos dizer, não podemos julgar. Não cabe a mim, a você, julgar quem seja salvo, muito menos quem seja perdido. Não podemos. Só saberemos na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas por que elas foram chamadas de loucas? Porque elas deixaram o principal, o mais importante por último, o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você saiba, é impossível servir a Deus, ser um cristão, sem o Espírito Santo. É impossível amar a Deus e conhecer a Deus e compreender a Bíblia, a palavra de Deus, sem o Espírito Santo. É impossível conviver uns com os outros, quer seja no casamento e dentro da igreja, sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível realizar a obra de Deus, seja ela a mais fácil que for, até a mais difícil, sem a ajuda do Espírito Santo.
Por isso elas foram chamadas de loucas, porque elas estavam tentando fazer tudo por Deus, mas sem o Espírito Santo. Veja o verso 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quando você acende o pavio de uma lamparina, você sabia que o pavio fica aceso por alguns instantes, mesmo sem óleo, mesmo sem querosene, mas logo se apaga. As virgens loucas, elas não tinham óleo para manter suas lâmpadas acesas. A iluminação das suas lâmpadas era temporária e artificial, superficial. Lembre-se, elas responderam ao chamado do noivo, elas se vestiram como as demais virgens, elas possuíam a mesma lâmpada, elas professavam o mesmo noivo, mas não o possuíam. Por isso, Jesus disse que elas eram loucas, porque isso é loucura. Você passar uma vida inteira dentro da igreja, isso é loucura. Madre Teresa de Calcutá, uma das minhas maiores heroínas, uma das melhores mulheres que já passou por esta terra, exemplo de bondade, de caridade, de coragem. Se ela estivesse viva nos dias de hoje, ela estaria lá no meio do covideiro, ajudando aquelas pessoas, eu não tenho dúvida sobre isso. Ela dava banho nos aidéticos, sem nenhum tipo de proteção, limpando as suas feridas e enxugando as suas secreções. Ela fazia tudo isso por amor a Deus, eu não tenho dúvidas. Ela abnegou a luxúria, a civilização, os prazeres da carne, para servir ao próximo, principalmente o próximo necessitado. Quando ela morreu, várias pessoas me perguntaram: será que a Madre Teresa de Calcutá era salva? Eu respondo, sem dúvida nenhuma, ela era uma virgem. Amém, irmãos? Ela era uma virgem que possuía religião, possuía posição, possuía informação. Mas se ela era uma virgem louca ou prudente, nós não sabemos. Saberemos um dia. Mas hoje é impossível dizer. No entanto, a parábola das 10 virgens nos ensina isso, que profissão de fé, tradição religiosa e ritualismo que nós seguimos todas as vezes que estamos na igreja ou até mesmo fora dela, sem o óleo do Espírito Santo de nada valem. Quem são as 10 virgens? São os membros do cristianismo, pessoas perdidas e salvas. É como a parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio crescem juntos. Você não pode ver a diferença entre eles, nem deveria tentar. Eles são bem parecidos. E assim também, essas 10 virgens iguaizinhas por fora, mas diferentes apenas por dentro. Isso então nos leva à segunda pergunta: quando o esposo voltará? Aliás, eu tenho me feito essa pergunta quase que todos os dias. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. À meia-noite não quer dizer às 0 horas. Não se trata de um horário específico, mas o momento em que ninguém esteja aguardando, ninguém esteja esperando por ele. À meia-noite é quando, supostamente, as pessoas deveriam estar no seu mais pesado sono. Deveriam estar realmente dormindo, sem esperar por nada. O maior sinal da volta do Senhor Jesus Cristo não são os terremotos, os rumores de guerras e as guerras, nem as pestilências, nem a fome que nós estamos vendo ao nosso redor. Você sabia que hoje no Brasil, 1 ano depois do início da pandemia,
Você sabia que 27 milhões de brasileiros estão vivendo com menos de R$ 250 por mês? Mais de 40 milhões estão passando fome? Talvez você não saiba disso, porque, graças a Deus, isso não está acontecendo com você, nem com pessoas próximas a você, mas esta é a verdadeira realidade do nosso país, para não falar de tantos outros do mundo. Pense num triângulo. A minoria de nós está na parte de cima do triângulo, mas a grande maioria do nosso povo se encontra na parte de baixo do triângulo. E realmente pessoas não estão morrendo apenas de Covid, elas também estão morrendo de fome. Graças a Deus por esta igreja que procura fazer a sua parte, distribuindo cestas básicas, amém, irmãos? É o mínimo que eu e você podemos fazer nesses momentos. Mas o maior sinal da volta de Cristo não é nada disso que está acontecendo e sendo noticiado. O maior sinal da volta de Cristo é a nossa indiferença, é a nossa apatia espiritual. O maior sinal de que Jesus está se aproximando como um relâmpago é a maneira como eu e você estamos encarando a vida cristã e o nosso compromisso para com Deus. Certa manhã, por volta das 7h20, o relógio da igreja matriz de uma pequena cidade parou de funcionar. Mas a cidade inteira dependia daquele relógio. E como parou às 7h20, as crianças chegaram atrasadas à escola, os pais chegaram atrasados ao trabalho, pensando que ainda tinham 40 minutos para papear, mas não tinham. E várias outras áreas da sociedade daquela cidade foram afetadas por causa da paralisação daquele pequeno relógio, pois todos dependiam daquele relógio. E assim também, queira você ou não, a igreja, ela tem uma grande influência sobre tudo que está acontecendo hoje neste mundo. A vida da igreja fala a favor ou fala contra a volta do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, a igreja está começando a perceber como ela é odiada por este mundo, como ela é desprezada. Já se sabe que ela não é essencial aos olhos dos nossos líderes. Primeiramente, a volta de Cristo será um dia de inclusão. Verso 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Veja, as que estavam preparadas, somente elas foram incluídas no céu. Preparação foi feita antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Preparação. Essa preparação foi o óleo, que representa a salvação, a própria pessoa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Às vezes eu estou aconselhando crentes e no fundo do meu coração eu me pergunto, será que o Espírito Santo não pode trabalhar no coração desta pessoa? Será que ele mesmo não pode dar a resposta, não pode dar a orientação, não pode dar o guia que ela precisa para este momento da vida dela? Se ela é realmente salva, o Espírito Santo está lá à disposição dela, amém, irmãos? Preparação é a certeza absoluta da sua salvação, da sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. As pessoas se preocupam demais com a vida, as pessoas se preocupam demais com o dia de hoje, com o dia de amanhã, e se esquecem de fazer preparação para a morte. Eu tenho uma notícia para lhes dar: pessoas nunca vão parar de morrer, pessoas vão continuar morrendo, maior número, menos número, mas todos nós vamos continuar morrendo. Por quê? Porque o homem está determinado à morte, e depois disso, o juízo de Deus.
Por isso, preparação para a morte também é importante. Precisamos ter certeza que seremos incluídos no céu, amém, irmãos? Após a nossa morte. Todos podem ser incluídos. Havia uma aldeia no interior do México, conhecida como a aldeia dos ladrões. Havia muitos ladrões, quadrilhas, dentro daquela aldeia, mas um pregador evangélico, corajoso, foi evangelizar aquela aldeia de porta em porta, abriu um pequeno salão para receber as pessoas também e adorar a Deus. Os ladrões ficaram sabendo do ministério daquele pregador, foram atrás dele para matá-lo, mas entrando naquele pequeno salão, ouviram a palavra de Deus, foram tocados, e o chefe da quadrilha se converteu a Jesus Cristo. Mais tarde ele se tornou um pregador da palavra de Deus também. Então você está me dizendo que ladrões vão fazer parte do reino de Deus? Ladrões convertidos, amém, irmãos? E qualquer outro tipo de pecador que se converta e recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador e passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Todos podem ser incluídos no reino de Deus. Não basta apenas ser virgem, no entanto, tem que ser uma virgem prudente. Não basta apenas ser um religioso, tem que ser um religioso habitado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, a volta de Cristo também será um dia de exclusão. E tendo elas, as loucas, ido comprá-lo, o óleo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, prontinhas, entraram com ele para as bodas. Pense nisso. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse o quê? Em verdade vos digo que não vos conheço. Mas Senhor, nós te conhecemos, nós somos virgens também, nós temos a lâmpada, nós temos a mesma roupa. Em verdade vos digo que vos não conheço. Na última hora, vejo que elas pediram às virgens prudentes. No verso 8, dai-nos do vosso azeite, dai-nos da tua salvação, dai-nos do teu Espírito Santo, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes não podiam dar. Por quê? Porque a salvação é individual, a salvação não é coletiva, a salvação é algo apenas entre você e Deus, seu pai, sua mãe, seus irmãos, os pastores, os diáconos. Ninguém pode ajudá-lo, é algo apenas entre você e Jesus Cristo. A igreja não pode salvar, nenhuma religião pode. Mostra onde e como alguém pode comprar, adquirir a salvação de Deus, e é de graça. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Em outras palavras, a salvação está disponível para cada um de vocês, para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Você só precisa possuir sede, fome pela salvação. As 5 virgens loucas foram excluídas das bodas do esposo, porque elas tinham tudo, menos o óleo, menos a salvação. Veja que elas ainda tiveram tempo, elas reconheceram a tempo que não eram salvas, mas aí elas foram comprar, elas foram adquirir o óleo, e neste meio tempo elas se distraíram, elas se esquivaram do seu alvo, e elas se distraíram com as coisas deste mundo, e quando elas voltaram, já era tarde demais. Igual aquela semente da parábola do semeador, que foi semeada no meio dos espinhos,
e ela cresceu sufocada e não pôde produzir frutos. E assim também muitas pessoas, elas estão embaraçadas e sufocadas por este mundo, pelos negócios desta vida, distraídas, e não estão se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. No dia 6 de dezembro de 1868, paraguaios e brasileiros estavam guerreando às margens do rio Itororó, quando os paraguaios estavam vencendo a batalha com violência extraordinária. O patrono do nosso exército brasileiro, Duque de Caxias, percebeu que o momento era dramático, tirou a espada, levantou para o ar, e então ele bradou, dirigindo o seu cavalo a galope para a ponte: quem for brasileiro, siga-me. E naquela hora, vários brasileiros, entusiasmados, encorajados pela voz do general, seguiram-no, tomaram a ponte, e os soldados paraguaios retiraram-se derrotados, foram embora. Nós vencemos aquela batalha, e assim também o nosso grande comandante Jesus Cristo, ele está conclamando nesses dias de pandemia e de perseguição religiosa aos que realmente são seus: quem for cristão de verdade, siga-me. Amém, irmãos? Siga-me. Nesta manhã, nós não estamos seguindo o presidente da República. Nesta manhã, nós não estamos seguindo um partido político. Nesta manhã, nós estamos seguindo a palavra de Deus. Nossas decisões são baseadas dentro da palavra de Deus. Pare de dormir, pare de se distrair com os negócios desta vida, porque o pseudo-cristão será excluído na volta de Cristo. Em verdade vos digo que não vos conheço. Observe no verso 10, que fechou-se a porta, e que no verso 11, elas pediram: Senhor, Senhor, abre-nos. Eu não sou mais misericordioso que Deus, jamais, mas eu sou mais fraco. Eu teria aberto a porta. Eu teria aberto a porta da arca de Noé. Deus a fechou do lado de fora, porque Deus sabia que Noé abriria a porta, se pudesse, do lado de dentro, para aquelas pessoas que estavam morrendo através do dilúvio, asfixiadas, e elas batiam na porta: abre-nos, abre-nos. E Noé não podia abrir, mesmo que ele quisesse. Jesus respondeu: não vos conheço. Agora então é a hora de comprar óleo para a sua lâmpada. Não se baseie no seu batismo, não se baseie na sua profissão de fé, não se baseie na sua membresia, se baseie na habitação do Espírito Santo dentro do seu coração. Eu já ouvi pessoas dizendo N vezes: o evangelista D.L. Moody era cheio do Espírito Santo e ele sabia disso. Eu também sei que eu tenho o Espírito Santo, amém, irmãos? Posso não estar sendo dominado por ele o tempo todo, mas eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Eu sei que ele habita em mim, e você sabe também. O melhor conselho para os não salvos, aqueles que ainda não têm o Espírito, foi dado no verso 9. Mas as salvas responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. O Espírito Santo nunca vai nos faltar. Comprai sem dinheiro, porque a salvação é de graça. Deus pede apenas a nossa fé em seu Filho e o arrependimento dos nossos pecados. Agora, quem está vendendo a salvação pela graça? Igrejas como a nossa, amém, irmãos? Que pregam o puro e verdadeiro evangelho de salvação,
pregadores como os nossos, que vivem apenas da pregação do puro evangelho, cristãos como vocês, conscientes da importância do evangelismo. O melhor conselho foi dado para os salvos no verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu não sei, mas eu sinto que está se aproximando. Quando a eletricidade ainda era muito rara, era escassa no nosso estado de Goiás, no estado de Minas Gerais, né? Porque os nossos estados, eles foram desenvolvidos mais tarde do que os estados do Sul e do Sudeste. Sabemos disso. Mas quando a eletricidade era muito escassa, na hora de se vender uma casa, se havia eletricidade, né, corrente elétrica no bairro, na casa, ela era mais valorizada. Então, no cartaz se colocava o aviso: vende-se casa com força, ou vende-se casa sem força. Alguns de vocês se lembram disso, né? E assim também, há crentes sem força, e há crentes com força. O crente com força é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E ele não perdeu o Espírito Santo durante uma pandemia, amém, irmãos? Ele não perdeu o Espírito Santo diante de decisões injustas, inconstitucionais de nossos juízes. Ele continua tão cheio do Espírito Santo quanto ele sempre foi. Mas se ele já não tinha força antes, terá muito menos agora. Então eu termino o estudo sobre esta parábola lhe fazendo esta pergunta: você faz parte das 5 virgens prudentes ou das 5 loucas? Você é habitado pelo Espírito Santo que te conduz durante este vale, ou você está sendo conduzido pela sua própria carne, compreensão, entendimento e pelas informações que recebe de fora? Tenha certeza da sua salvação nesta manhã. E se não tem, pode agora aceitar a Cristo. E eu vou lhe ajudar. Feche os seus olhos. Você que está aqui na igreja ou em casa, se você não tem certeza que é uma virgem prudente, com toda a fé que você pode adquirir neste momento, faça esta oração. Eu vou lhe ajudar com as palavras, mas a oração precisa ser sua. Feche os seus olhos, se puder se ajoelhar, melhor ainda, e diga em voz alta: Senhor Deus, neste momento, eu reconheço que sou uma virgem perdida. Apesar da minha religião, das minhas obras, eu sei que não sou salvo. Mas neste momento, eu reconheço a minha perdição. Peço perdão de todos os meus pecados. E peço que Jesus Cristo salve a minha alma e transforme a minha vida. Eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu pelos meus pecados, pagou pelos meus pecados e venceu a morte, ressuscitou. Eu confesso agora Jesus Cristo como meu Salvador. No nome de Jesus, amém. Crentes,
A vida cristã é impossível sem o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Procure todos os dias produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Seja controlado pelo Espírito Santo. Busque a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz em todos os momentos da vida. Para Ele não faz diferença se nós estamos em época de bonança, fartura ou em épocas de necessidades. Ele sempre nos conduz. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo que passamos juntos, pela instrução da palavra de Deus. Agora, ó Pai, que possamos refletir sobre tudo que recebemos da sua parte e nos prepare para voltarmos logo mais à noite na casa de Deus e mais uma vez sermos instruídos pela palavra de Deus, exortados por ela. Nos ajude, ó Pai, precisamos muito do Senhor. No nome de Jesus, amém.